O Rabino Hizquiá abriu, está escrito como uma rosa entre espinhos. O que é a rosa? É a congregação de Israel. Porque há uma rosa e há uma rosa. Assim como a rosa entre os espinhos é tingida de vermelho e branco, assim também a congregação de Israel é afetada pelas qualidades do julgamento e da misericórdia. Assim como uma rosa tem 13 pétalas, a Assembleia de Israel é cercada por todos os lados pelos 13 atributos da misericórdia. Assim, entre as primeiras menções do nome Elohim, essas palavras cercam e guardam a congregação de Israel. Depois disso, o nome Elohim é escrito novamente no texto. E por que é mencionado novamente? Para destacar as 5 folhas rígidas que cercam uma rosa. E essas 5 representam os 5 portões da salvação. Eu levantarei o cálice da salvação. Este é o cálice da bênção que é erguido após uma refeição. O cálice da bênção deve repousar sobre 5 dedos, e não mais, assim como uma rosa repousa sobre 5 folhas rígidas. E esta rosa é o cálice da bênção. Da segunda à terceira menção do nome Elohim na Torá, há 5 palavras. Deste ponto, o Or, luz, foi criado, daí haja luz, e escondido e encerrado dentro daquela aliança que entrou na rosa e a frutificou. Isso é referido como uma árvore frutífera que dá fruto segundo sua espécie, na qual está a semente dela. Esta semente é a aliança. E assim como a aliança é semeada por 42 nascimentos dessa mesma semente, assim também o nome gravado e sagrado é semeado pelas 42 letras que descrevem as obras da criação. A rosa e a congregação de Israel. O texto começa com a imagem de uma rosa entre espinhos, que é interpretada como a congregação de Israel, o povo judeu. O Zohar frequentemente usa metáforas naturais para descrever conceitos espirituais. E aqui, a rosa simboliza Israel cercada por espinhos, que representam as dificuldades e desafios que a nação enfrenta. A comparação da rosa com a congregação de Israel destaca a relação do povo com 2 princípios divinos, julgamento e misericórdia. Assim como a rosa tem 2 cores, Israel é influenciada por essas 2 qualidades divinas. A rosa mencionada aqui tem 13 pétalas, que correspondem aos 13 atributos da misericórdia de Deus descritos na tradição judaica. Esses atributos protegem e cercam o povo de Israel. Assim como a rosa está protegida pelas suas pétalas, a congregação de Israel está protegida por esses atributos divinos. Depois, o texto menciona o nome divino Elohim. Na Cabala, os diferentes nomes de Deus, como Elohim e o tetragrama, têm significados especiais e são associados a diferentes aspectos da divindade, como julgamento e misericórdia. O nome Elohim é associado com o julgamento. É mencionado várias vezes na Torá, e o Zohar destaca o padrão em que ele aparece. A segunda menção do nome Elohim está relacionada às 5 folhas rígidas que cercam a rosa. Essas folhas representam os 5 portões da salvação, que são descritos como sendo ligados à bênção. Esses portões representam um processo de filtragem e preparação espiritual. Assim como a rosa é protegida e sustentada por suas folhas rígidas, as bênçãos que fluem do divino para o humano passam por essas 5 folhas ou portões, cada uma representando uma qualidade divina, que molda e transforma a bênção para que possa ser recebida e absorvida de forma adequada pelo mundo físico. O cálice da salvação mencionado nos é interpretado aqui como o cálice da bênção, que se usa após uma refeição na cerimônia de Birkat Hamazon, bênção após as refeições. Assim como a rosa repousa sobre 5 folhas, o cálice da bênção deve ser segurado por 5 dedos. O texto faz referência à criação da luz no Gênesis, haja luz, que foi criada e depois escondida. Essa luz está ligada à aliança que Deus fez com Israel. A árvore frutífera simboliza o crescimento espiritual e a continuidade dessa aliança. Por fim, o Zohar menciona que a aliança se manifesta através de 42 nascimentos e as 42 letras que descrevem as obras da criação. Em resumo, o texto utiliza a metáfora da rosa para ilustrar a conexão entre Israel e Deus, destacando o equilíbrio entre misericórdia e julgamento. Os números simbólicos, como o 13 e o 42, têm profundos significados espirituais relacionados à proteção divina e à criação do mundo.
A ideia central é a de que Israel, como a rosa, é protegida pelas forças divinas e participa de uma aliança sagrada que conecta o mundo espiritual com o material.